Um dos erros que eu mais vejo com as pessoas. Aí ela ganha 50 mil, 100 mil de lucro, aí ela faz o quê? Faz uma viagem de 30 pau. Ela faz uma viagem de 30 pau. Aí ela já quer viver um padrão de vida que ela não conseguiu sustentar, ela só teve uma entrada única. O que você acha que é melhor? Eu não tô falando de risco, tô falando de trabalho, tá? De dar trabalho. O que você acha que é melhor? Você arrematar 4 imóveis de 100 mil reais ou um imóvel de 400 mil reais? Você tem que saber colocar o imóvel não para vender, para ser aprovado pela Caixa. É isso que tem que saber fazer. Esse é o tipo de imóvel que você, no primeiro que você arremata, no segundo você já domina fazer. Por quê? Porque uma reforma é ridiculamente simples. Eu não diria nem que é uma reforma. Eu diria que é uma manutenção. Porque o cara que tá comprando, ele não quer saber se a luz é de LED ou se a luz é de croica. Ele quer saber se a parcela cabe no bolso dele. Ponto final. Vamos falar sobre como começar. Eu nunca falei aqui o que eu faria se eu começasse hoje nos imóveis de leilão. E é claro que eu vou ter que trazer um cenário aqui, hipotético, tá? Eu vou pegar aqui mais ou menos o número da maioria para você poder acompanhar comigo. E eu quero te mostrar o que eu faria. E eu vou fazer um passo a passo. Eu não vou chegar hoje e falar, se eu tivesse 50 mil eu faria isso. Eu arremataria o imóvel da Caixa. Não, eu vou te dar uma estratégia que eu seguiria. Vou compartilhar o que eu faria então, caso eu iniciasse no mercado de imóveis de leilão hoje. Eu quero compartilhar minha tela com você. Eu gosto de compartilhar a tela porque te traz racional. Você fica falado, você se perde. Beleza. Então é o seguinte, o que eu faria hoje se eu começasse nos leilões com... e aí, claro que eu vou fazer uma análise simples aqui, tá? Eu vou considerar algumas coisas a respeito de recurso financeiro. Então, eu vou pegar o que a maioria começa aqui, a maioria, e se você não estiver dentro da maioria, não tem problema, você vai chegar em algum momento nessa etapa, tá? Então, eu vou simular aqui, mas antes de falar valores, eu quero trazer um passo a passo para você do que aonde eu entraria, por que eu entraria, beleza? Mas eu vou simular que eu vou começar com um recurso financeiro X e com o crédito aprovado Y. E eu já vou chegar. Por exemplo, ó, quem quer começar, quanto você planeja começar? Coloca aí. Eu quero começar financiando, gastando X, gastando Y, tendo tanto de crédito. Coloca mais ou menos aqui só para ter uma ideia de como que você começar. Pô, eu tenho uma grana, quero começar forte, quero começar pequenininho, quero começar médio. O que eu faria? Eu separaria minha jornada em 4 etapas e eu distribuiria essa jornada com pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos. Eu não tô com o livro aqui, eu não vou sair correndo aqui, senão vou deixar você sozinho, mas tem um livro chamado Cabeça de Campeão, que foi trazido pelo Joel J. Talvez você conheça o Joel J. E esse livro vai falar sobre você ter um plano. Obrigatoriamente você precisa ter um plano. E ele sugere que você tenha um plano de pelo menos 1 ano. Então o que eu vou mostrar para você aqui é um plano para 2 anos, tá bom? 2 anos. O que eu faria olhando para os próximos 2 anos. Bruno, e depois de 2 anos? Depois de 2 anos você vai estar num outro patamar e a gente faria um outro plano para isso. Então, pega a caneta e anota tudo que eu vou te falar, porque eu vou te dar um plano pronto e completo para você começar no mercado de imóveis de leilão, tá bom? Então vamos lá. Eu dividi essas 4 etapas. Acessar, aprender, e aí eu vou explicar o porquê que eu coloquei aprender/priorizar, porque não basta aprender, você tem que saber aprender, e eu vou te mostrar onde você tem que colocar sua energia na hora de aprender, aplicar e, por fim, multiplicar. É assim que eu vou separar essas 4 etapas para você entender como que eu começaria no mercado de imóveis de leilão, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, você precisa acessar. O que é acessar? Você precisa estar num ambiente onde pessoas já trilharam o caminho que você quer trilhar. É praticamente, eu não diria que é praticamente impossível, eu diria. É muito, muito difícil você querer fazer tudo sozinho. E eu quero explicar o porquê. Então a primeira coisa que eu faria eu investiria em capacitação. Primeira coisa que eu faria, eu investiria em capacitação. Bruno, você vai falar de vender mentoria. Não vou te falar de vender mentoria. Você pode comprar a mentoria que você quiser, você pode comprar o curso que você quiser, mas eu quero te dizer por que você tem que investir em capacitação. Não é só por conta do conhecimento. Porque muitas vezes a gente é focado no conhecimento e sem conhecimento você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Você tem o YouTube aí, você tem as lives, você tem o Instagram, você tem um monte de coisa, mas o conhecimento ele é a base para você conseguir qualquer coisa que você quer. Tem uma frase que eu gosto muito que é: o que você não alcançou está no conhecimento que você não tem. O que você não alcançou está no conhecimento que você não tem. Então o conhecimento ele é a base para você alcançar aquilo que você está buscando. Bruno, tá chovendo no molhado, todo mundo fala isso, mas eu quero explicar uma coisa. O porquê que eu investiria numa mentoria? Porque não só você consegue conhecimento, como você compra uma coisa chamada tempo. Então você vai falar assim, mas eu vou no YouTube, tem tudo no YouTube. O tempo que você vai gastar, a energia que você vai gastar, não compensa
o investimento, porque o seu tempo vale muito mais do que você ficar horas e horas e horas e horas em um ambiente desorganizado, que não conecta uma coisa na outra, e o seu risco de errar é muito grande, porque você não tem um método para alcançar aquilo que você quer. Então a primeira coisa que eu faria é entrar numa mentoria. E qual mentoria eu entro, Bruno? É óbvio que eu vou te falar da mentoria arrematador. Por quê? Porque nós estamos na turma, vamos para a turma 14, já fizemos 13 turmas, tem milhares de alunos, temos milhões de arrematação. Só para vocês terem uma ideia, o mês passado, a nossa turma arrematou juntos mais de 6 milhões de reais, só no mês passado. Você tem pessoas que já arremataram 5, 10, 20, 30 processos, ou seja, você está num ambiente onde você tem um conhecimento validado, com um método validado, você consegue encurtar muito, muito o seu tempo. Então eu vejo muita gente falando, mas tá tudo de graça no YouTube. O que você vai demorar 2, 3 anos, você consegue muitas vezes em 60 dias fazer dentro da mentoria e arrematar seu primeiro imóvel de leilão. A média de arrematação de quem está engajado na mentoria é por volta de 30 a 40 dias. Você demoraria muitas vezes 6 meses a 1 ano. E a terceira coisa é ambiente. Você precisa estar num ambiente que as pessoas que já passaram por aquilo vão te mostrar qual que é o caminho das pedras. A primeira coisa que você faz para mudar um comportamento, existe uma pirâmide, que é a pirâmide, que eu não lembro qual é o nome do cara que desenvolveu, é Robert alguma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é pirâmide, não é do conhecimento? Deixa eu ver aqui, não é pirâmide do conhecimento. Não. Pirâmide do conhecimento. É uma pirâmide que fala que você tem que começar no ambiente. Pirâmide do comportamento. Pirâmide do comportamento. Acho que é esse. Pirâmide do comportamento. Vamos ver se é esse aqui. Esse aqui, ó. Pirâmide do comportamento. Deixa eu ver pra você ver aqui. Níveis neurológicos. Isso aqui foi desenvolvido, não me lembro o nome do cara que desenvolveu, mas tá aqui, ó. Níveis neurológicos. Vou aumentar pra você ver. Pra você poder mudar o seu comportamento, a primeira coisa que você tem que mudar é a base. Chama-se ambiente. Ambiente. Então, como que eu mudo o que eu quero fazer? Eu tenho que estar num ambiente. Porque o ambiente é onde nós reagimos. Então, o que eu buscaria? Eu buscaria um ambiente forte. Uma mentoria onde as pessoas pudessem ajudar umas às outras, servir umas às outras, e através disso eu vou mudar o meu comportamento, que é o que fazemos, como fazemos e por que fazemos. E aí você vai escalando o comportamento, até sim, na parte muito mais de propósito espiritual e na parte de identidade, né? Inclusive a parte espiritual, você que me segue aqui, provavelmente você me segue para a questão das minhas crenças, e eu vou continuar falando delas. Se você não gosta, tudo bem, porque eu não tô aqui para você gostar, eu tô aqui para falar das coisas que eu acredito. Robert Diltz, obrigado. Esse é o cara aqui. Então, voltando aqui, eu investiria em conhecimento, num lugar onde você tem, por exemplo, dentro da mentoria, são 8 semanas, onde você tá aulas ao vivo, toda semana, 2 vezes por semana, praticamente aulas ao vivo, num ambiente de pessoas se trocam, e onde eu conseguiria encurtar meu tempo de 1 ano de estudos do conteúdo gratuito para 30, 40 dias totalmente capaz de poder arrematar o meu primeiro imóvel de leilão. Essa é a primeira coisa que eu fazia. Isso é uma coisa importante, porque eu vejo muita gente falando, mas eu não queria investir numa mentoria. O primeiro imóvel de leilão que você arremata, você já recupera 10 vezes o valor que você investiu na mentoria. E detalhe, esse conhecimento que você adquire na mentoria, você não usa somente em uma arrematação. Se você usar isso nos próximos 10 anos, fazendo 1 ou 2 arrematações por ano, você está falando em recuperar esse valor em mais de 100 vezes facilmente nos próximos anos. Então, assim, é ridiculamente barato se você pensar que você está construindo um patrimônio e não que você vai ficar rico do dia para a noite. Porque você não vai. Você vai construir um patrimônio, vai desenvolver uma nova fonte de renda, vai alcançar sua liberdade. Portanto, você começa pequeno, plantando a semente, para depois você ter os grandes frutos. E é assim que funciona. E é por isso que essa é a primeira coisa que eu faria das 4 etapas. É acesso. O que é esse acesso? Conhecimento, tempo e ambiente. Primeira coisa que eu faria. Entraria na mentoria Arrematador. Que inclusive eu vou abrir as vagas da mentoria depois que fizer o evento do dia 8 ao dia 10. Onde eu vou te mostrar tudo sobre esse mercado. Bruno, por que você tem que fazer um evento antes de abrir as vagas? Porque eu quero te mostrar, eu quero te dar muita ferramenta para você entender o que é o mercado. Eu quero abrir a sua cabeça, elevar o seu nível de consciência. É por isso que eu faço. É por isso que eu faço as lives aqui. Para você falar assim, puxa, aqui tem oportunidade. Fechou. Primeira coisa que eu faria. Segunda coisa que eu faria. Eu ia utilizar Pareto. Anota aí. Segunda coisa que eu faria o quê? Aprender. Eu entraria na mentoria. Então, primeiro passo. Segunda coisa que eu faria é Pareto. O que é o Pareto? Um cara que entendeu que 80% do seu esforço, 20% do seu esforço determina 80% dos resultados. É isso. Chama 80-20. Tá bom? Então, o que eu faria com esses 80? Isso é muito importante que eu vou te falar agora. Acho que eu nunca falei isso. Tem muita gente na mentoria que tá aí que provavelmente não sabe isso que eu vou te falar. Eu passaria 80% do meu tempo na mentoria estudando e fazendo tarefa. Qual que é o grande erro que eu vejo que as pessoas entram na mentoria? Eu já conversei com vários alunos. Eles entram na mentoria e eles querem consumir todo o conteúdo de toda a mentoria, que tem mais de 50 horas de conteúdo, tem mais de 50 horas de conteúdo, e eles querem absorver tudo de uma vez só.
Esse é um dos maiores erros. Como que eu faria? Eu entraria na mentoria, eu gastaria 80% do tempo estudando e fazendo tarefa. Porque aonde que está a sua forma de você aprender? A sua forma de aprender está aqui, ó. Calma aí, não consigo selecionar. Está aqui. Aqui, ó, fazendo tarefa. Você acha que ficar me ouvindo vai fazer você aprender? Não é assim. Você vai aprender fazendo tarefa. E toda aula eu acabo assim, ó, faz a bendita da tarefa. E toda semana você vai ter tarefa para fazer, porque é a tarefa que você faz que reforça o que você estuda, não é ficar me ouvindo. Eu passaria 80% do tempo estudando, fazendo tarefa. Estudando, fazendo tarefa. Estudando, fazendo tarefa. Bruno, o que é fazer tarefa? Entra em contato com o condomínio para levantar a dívida de condomínio. Leia o edital. Liga pro porteiro para saber se tem ocupante, qual é o perfil do ocupante. Baixa um processo jurídico para você poder analisar. Aprenderia, dominaria tudo. Assim, ó, eu seria um perito no negócio. Perito. Por quê? Porque é fazer tarefa. Eu ficaria 80% do tempo fazendo isso. E os outros 20% do tempo, Bruno? E isso aqui, gente, é muito importante. Muito importante. Eu passaria 20% gerando valor. O que é gerar valor? Presta atenção. Você nunca vai conseguir algo de alguém sem você oferecer primeiro. Primeiro você serve, para depois você ser servido. Ou, no mercado corporativo, a gente fala, seja interessante e não interesseiro. Como que eu faço para gerar... O que é gerar valor para alguém? Gerar valor para alguém é fazer aquilo para ela ao ponto de você ser útil, de você fazer com que ela chegue no seu objetivo mais rápido, porque você está oferecendo para ela algo. E o que geralmente quem entra no mercado de imóveis de leilão pode oferecer para aquelas pessoas que já conhecem imóvel de leilão? Você pode oferecer o seu tempo, você pode oferecer sua dedicação, você pode oferecer muitas vezes garimpagem, que é coisa que demanda tempo. Você pode oferecer análises, tudo que demanda tempo, e muitas vezes aquele que já está experiente não tem muitas vezes tempo para olhar isso. Você pode oferecer o seu serviço para gerar valor para aquela pessoa. Bruno, para quem que você geraria valor? Eu geraria valor para as pessoas da comunidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo como que você gera valor. Como que você gera valor? Você gera valor assim, ó. Você encontrou um imóvel de leilão e você não tem grana. E aí você pode chegar no grupo do WhatsApp e mandar, gente, encontrei uma oportunidade e eu não tenho grana para arrematar sozinho. Ou eu até tenho grana para arrematar sozinho, mas eu gostaria de arrematar com uma outra pessoa. Alguém aqui está disposto a entrar comigo? Pronto. Você gerou valor. E você pode fazer isso, inclusive, com mentorados master, que são os mentorados que já arremataram mais de 5, 10 imóveis. E você fala, cara, eu queria entrar, eu vi que você é da cidade tal, e eu queria arrematar um imóvel. Eu tenho esse imóvel para arrematar. Vamos entrar comigo? O que você acha? Pensa no seguinte, um cara que já tá 10, 5 vezes que ele já arrematou, ele já domina o tema. Se você chega para ele, traz uma oportunidade para ele pronta, você consegue, do cara que tem 10 arrematações, o seguinte feedback. Presta atenção. Olha, eu vi o imóvel, mas aqui não é bom por causa disso. Pensa na velocidade que você vai crescer, o quanto você vai aprender com quem já arrematou 10, 15, 20 imóveis. Eu faria isso. Eu responderia as perguntas no WhatsApp, eu interagiria no WhatsApp e eu traria oportunidades para fazer conexões dentro da mentoria, em especial com pessoas que já têm experiência. Por quê? Porque essas pessoas vão acelerar demais o teu aprendizado. Geraria valor. Ao ponto de ser impossível não ser notado. Eu vou falar para vocês. Todas as pessoas que estão na mentoria hoje, arrematador, todas, sem exceção, é porque elas se destacaram de alguma forma dentro da mentoria e eu trouxe elas pro time. Todas. Os monitores, sócio, time de suporte, todas. Total. Tá bom? Eu faria assim, geraria valor. Buscaria saber no mercado o que está acontecendo, manteria a par, mandaria sugestões, por exemplo, pro time. Beleza. Quanto tempo isso demoraria, Bruno? Quanto tempo? Isso aqui, ó, vai demorar de 30 a 40 dias. Depois que você entrar na mentoria. Entrou na mentoria, em 30 dias, você já tá totalmente disponível para você arrematar imóvel de leilão. E aí eu começaria o plano na prática, que seria o quê? Aplicabilidade. Vou começar o plano na prática. O que eu faria na prática para começar a construir, então, o meu patrimônio? E aí eu vou assumir aqui, pessoal, que eu teria 100 mil reais disponível e mais 300 mil reais de crédito. Uma coisa é básica, tá? Eu vou sempre continuar batendo na tecla de que você deve iniciar no mercado de imóvel de leilão pela Caixa Econômica Federal e por uma série de motivos, tá? Uma delas é que você consegue financiar 95%. A outra é que tem imóveis que não tem leiloeiro. A outra é que você tem um volume gigante de imóveis. Enfim, tem uma série de vantagens de você iniciar na Caixa Econômica Federal. Você começa com menos, você consegue ter um lucro maior e, além disso, o fato de começar com menos, você não precisa colocar tanto recurso. Então, eu vou discorrer aqui, não vou discorrer as vantagens da Caixa, tem um vídeo falando só sobre as vantagens da Caixa, mas eu vou trazer para você como que eu começaria. Se eu tivesse 100 mil reais disponível e 300 mil reais de crédito, eu faria o seguinte, eu iniciaria com imóveis Minha Casa Minha Vida financiado
na venda online da Caixa. Eu iniciaria dessa forma. Bruno, por que você iniciaria com Minha Casa Minha Vida? Eu me iniciaria com Minha Casa Minha Vida porque é muito mais fácil e rápido de você vender. É muito mais fácil e rápido de você vender. A gente tem que tomar cuidado com a frase o seguinte. A gente tem que tomar o seguinte cuidado, ó. Ah, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O que você acha que é melhor? Eu não tô falando de risco, tô falando de trabalho, tá? De dar trabalho. O que você acha que é melhor? Você arrematar 4 imóveis de 100 mil reais ou um imóvel de 400 mil reais? Coloca aí. O que você acha que é? O que você faria? Vamos supor que o resultado fosse basicamente o mesmo, tá? O mesmo. Você prefere 4 imóveis de 100 mil reais ou um imóvel de 400 mil reais? E vamos supor que o resultado fosse o mesmo. O mesmo, tá bom? O que é o mesmo, Bruno? Ambos vão dar, sei lá, ambos vão dar 100 mil reais de lucro, tá bom? Seria com 4 mil reais, 4 de 100 ou um de 400. Se eu perguntar isso no meu Instagram, a grande maioria vai falar o seguinte: arrematar um dá o mesmo trabalho, arrematar um de 400 dá o mesmo trabalho que arrematar um de 100. Esse pensamento, ele na teoria não tá errado, tá bom? Só que, para imóveis, o que acontece? Quando você arremata um imóvel de 100 mil, reais, você está falando do imóvel geralmente Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2, que é imóvelzinho simples. Esse é o tipo de imóvel que você, no primeiro que você arremata, no segundo você já domina fazer. Por quê? Porque uma reforma é ridiculamente simples. Eu não diria nem que é uma reforma. Eu diria que é uma manutenção. Porque você não tem que se preocupar com deixar o imóvel impecável, o imóvel de 100 mil reais. Porque o cara que está comprando, ele não quer saber se o imóvel está impecável. Ele quer saber se a parcela cabe no bolso dele. Ponto. Ele quer saber se cabe no bolso dele. Então o que você tem que fazer? Você tem que saber colocar o imóvel não para vender, para ser aprovado pela Caixa. É isso que você tem que saber fazer. Você tem que saber que você vai colocar uma luz, você vai colocar que o piso tá ok. Por quê? Porque o perito lá, o avaliador da Caixa vai lá e você não quer que reprova. É para isso. Porque o cara que tá comprando, ele não quer saber se a luz é de LED ou se a luz é de croica. Ele quer saber se a parcela cabe no bolso dele. Ponto final. Então, esse tipo de imóvel é ridiculamente simples você comprar, reformar e vender. Quando você vai para imóvel de 400 mil reais de arrematação, de 500 mil reais de arrematação, que você vai vender por 1 milhão de reais, é muito diferente você fazer uma reforma de imóvel, porque você tem que ter uma coisa chamada estratégia, que para o imóvel Minha Casa Minha Vida você não precisa ter. Aqui, dá muito mais trabalho, não é por causa da operação, mas é porque você tem que saber posicionar o imóvel, você tem que ter um arquiteto para te ajudar, você tem que ter uma equipe de pedreiro para te ajudar. Aqui não, aqui o zelador resolve. Aqui o cara lá do condomínio resolve, entendeu? Aqui indica, resolve. Então é muito mais fácil você pegar 4 imóveis de 100 do que você pegar um imóvel de 400 na arrematação. É claro que se nós estivermos falando em escala, quando você escala, você prefere 50 imóveis de 100 ou você prefere 5 imóveis de 1 milhão? Não, se são 5 imóveis de 1 milhão faz muito mais sentido, porque operacionalmente aí fica mais simples. Mas em especial para quem está começando, que é o seu objetivo, que eu acredito que é para você que está aqui, faz muito mais sentido você começar no pequeno, porque ele é muito e muito mais simples de resolver. Então, eu começaria com Minha Casa Minha Vida financiada da Caixa. Eu arremataria sozinho ou com mais um na mentoria. E mais importante, independente da região. Independente da região. Por que independente da região? Porque, mais uma vez, imóveis Minha Casa Minha Vida, você não precisa de equipe de obra. O zelador resolve. O cara vai lá e faz. Conhece alguém do condomínio que vai lá e faz. O corretor, ele vai lá e toma posse para você. Você vai vender para quem? Para amiga da vizinha que mora na parte de baixo, ou para o cara que está alocado do vizinho e ele vai querer comprar. O giro é muito mais rápido. Então eu pegaria ou sozinho ou com alguém da mentoria. E por que com alguém da mentoria? Porque eu posso estar em outros lugares, eu posso pegar no lugar que ele está. Claro, faria um contrato, tudo bonitinho, mas eu pegaria alguém da mentoria independente da região. Arremataria 4 Minha Casa Minha Vida. Presta atenção aqui, ó. Eu arremataria 4 imóveis Minha Casa Minha Vida de 75 mil a 80 mil reais de arrematação com 5% de entrada. 5% de entrada, tá? 5% de entrada. E eu focaria em apartamento ou casa de rua para giro em 6 meses. Por quê? Porque eu quero comprar e vender 4 imóveis no mesmo ano. Então, se eu fosse começar hoje, 20/3, ou vamos supor, você que vai entrar na mentoria, a minha meta seria até março do ano seguinte. Eu pegaria nos próximos 12 meses, arremataria 4 imóveis, Minha Casa Minha Vida, de 75 a 80 mil reais, de preferência com mais uma pessoa da mentoria, porque isso vai me ajudar a acelerar o processo. Eu daria 5% de entrada, e focaria em apartamento para 6 meses. Ou seja, de preferência, imóvel desocupado. Ah, Bruno, mas você sempre fala para não entrar em imóvel desocupado. Não, eu sempre falo para você não entrar no imóvel que no edital está desocupado. Mas tem muito imóvel que no edital está ocupado, que você chega lá e está desocupado. Porque esses imóveis você consegue gerar em 3 meses, 4 meses. Mas eu pegaria uma média de giro aqui de 6 meses. Então eu arremataria nos primeiros
6 meses para conseguir ter os 4 vendidos nos próximos 6 meses e eu acabaria o ano com 4 imóveis comprados e vendido. Bruno, como que você faria isso? Eu tenho 300 mil reais de crédito, eu conseguiria arrematar mais ou menos aqui 4 imóveis entre 75 e 80 mil reais, tá bom? Eu venderia esses imóveis por 145 a 150 mil reais aproximadamente. Cada imóvel vai me trazer uma despesa de mais ou menos 20 mil reais, eu tenho 100, 4 vezes 20 são 80 mil, eu não vou mexer na minha reserva de emergência, e eu tô considerando todos os custos aqui, tá bom? E eu tô considerando aqui venda online, que não tem leiloeiro, beleza? Vou gastar 20 mil cada um, isso me traria um lucro aproximadamente de 35 mil reais cada, o que me faria acumular no final de 12 meses por volta de 140 mil reais de lucro, mais os 100 mil reais que eu tinha disponível. Pegou? Eu fui muito rápido. Pegou? Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou recapitular com você. Você precisa estar num lugar onde você tenha conhecimento, onde você possa acelerar muito o que você tem tempo e o ambiente que te empurre para isso. Faria o Pareto 80-20, focaria em fazer tarefa, uma máquina de fazer tarefa. Todo dia. Fazer tarefa e geraria valor. Porque eu conseguiria gerar, quando eu gerar valor, o que vai acontecer? Eu consigo me conectar com alguém na mentoria que sabe mais do que eu, porque eu vou gerar valor para ela. Maior é aquele que serve. E através disso eu vou conseguir acelerar muito meu aprendizado, eu conseguiria arrematar 4 imóveis Minha Casa Minha Vida. Por que eu faria isso nos primeiros 12 meses? E eu não iria para imóvel à vista ou para imóvel? Porque você precisa iniciar, você precisa ganhar musculatura. E por que eu faria 4? Primeiro, porque eu consigo acessar. Segundo, quanto mais eu faço, mais musculatura eu tenho. Ou seja, mais eu pratico, mais eu ganho. Porque eu vou aprendendo como lidar, eu sei desocupar, eu conecto com gente, eu entendo como funciona a assinatura de escritura pública, assinatura de financiamento, eu consigo saber os prazos, eu faço conexão, eu começo a entender. Aquilo me traz bagagem, porque aí eu vou começar a subir de nível no próximo ano. Então eu já tenho que ter aqui uma certa bagagem. Eu farei isso nos primeiros 12 meses. Me conectando dentro da mentoria. Inclusive, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando eu arrematar 4 imóveis no primeiro ano, quando entrar outras pessoas na mentoria, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão me procurar. Porque dentro da mentoria, nós vamos divulgar o ranking do arrematador e vocês vão ter acesso qual é o ranking dos alunos. Você vai poder pegar aquele aluno, ele tem 2 arrematações, ele tem 3 arrematações, ele tem 5 arrematações. Eu quero falar com esse cara, porque eu quero arrematar com ele. A gente vai divulgar o ranking do arrematador. E você vai saber que o Guilherme tem mais de 30, que o Vanderlei tem mais de 10, que o fulano tem mais de 15, que o fulano tem mais de 20. E esses caras que dominam, por que não chegar para eles e falar, eu tenho grana, eu fiz análise, topa entrar comigo, entendeu? Outra coisa, o que eu faria? Eu não sairia de dentro da mentoria. Por quê? Porque lá eu tenho acesso a ferramenta, ambiente, eu tenho acesso a tudo que é novidade, eu tenho acesso a aula semanal, e eu ficaria lá anualmente. Eu renovaria anualmente. Por quê? Porque lá vai ser uma fonte de networking, vai ser uma fonte de conhecimento e tudo que é de novo que tem no mercado tá lá dentro. Então eu consegui economizar muito tempo e eu me conecto com as melhores pessoas que tem no mercado. Cara, se souber essa quantidade de arrematadores que tem lá, que tem resultado, que faz acontecer, é insano. A quantidade de gente e o que a gente faz lá dentro para dar estrutura pro arrematante alcançar o que ele tá alcançando. Hoje nós entramos, inclusive, com chama social media, não é social media, desculpa, é Customer Success. Nós temos uma pessoa que é focada em experiência do aluno, que ela entra em contato com o aluno só para saber como que tá, se tá tudo bem, se tá precisando de alguma coisa. Top. Beleza, fiz isso. Qual que seria o próximo passo? O que eu faria nos próximos 12 meses? Eu faria o seguinte, eu repetiria a estratégia dos primeiros 12 meses, só que eu não pegaria 4 imóveis Minha Casa Minha Vida, eu pegaria 3 imóveis Minha Casa Minha Vida. 3 imóveis Minha Casa Minha Vida, tá? Eu buscaria mais um parceiro na mentoria, e eu investiria os 140 mil reais do lucro, só do lucro, porque os outros 100 mil eu tô colocando no Minha Casa Minha Vida, nos 3, tá? Nos 3 aqui, ó. Eu pegaria, na verdade, não 100 mil, no caso aqui eu usaria mais ou menos 60 mil, usaria no Minha Casa Minha Vida, pegaria os 140 mil de lucro e mais 30 mil, que eu tenho do meu 100 mil inicial, e eu investiria num leilão à vista. E por que eu pegaria aqui mais um parceiro? Porque pode ser que eu precise de uma graninha maior. Pode ser que eu possa pegar um imóvel de 200 mil, de 250 mil, e eu podia juntar grana. Eu arremataria um imóvel aqui entre 150 a 180 mil reais, porque eu vou ter essa grana, para vender entre 280 a 380 mil, dependendo aqui do imóvel, tá? É só uma suposição. É isso que aconteceria, é isso que eu faria. Eu pegaria 170 mil reais, juntaria com uma outra pessoa, arremataria um imóvel de 150 até uns 200 pau, porque eu juntaria com outra pessoa para venda. Então poderia que entre 300 e 400 e 420 mil mais ou menos. E aí, no final, o que eu faria? Eu somaria no patrimônio do segundo ano 140 mil do lucro do primeiro ano, 100 mil do lucro do Minha Casa Minha Vida do segundo ano e 280 mil da venda
do imóvel à vista, eu acumularia em 2 anos um pouquinho mais que R$500 mil de patrimônio, começando com R$100 mil disponíveis e com R$300 mil de crédito. Bruno, como que você conseguiu esses 500 mil? Mais uma vez, eu pegaria R$140 mil de lucro do primeiro ano, que foi os 4 Minha Casa Minha Vida. Eu pagaria R$100 mil de lucro do segundo ano do Minha Casa Minha Vida, dos 3 que eu vou arrematar, e o valor da venda do imóvel à vista, R$280 mil aproximadamente, o que daria para mim em 2 anos completos, tá? 24 meses, um pouquinho mais de R$500 mil de patrimônio. Era o que eu faria hoje para que eu alcançasse nos próximos 2 anos, saindo de R$100 mil e 300 de alavancagem para R$500 mil em 24 meses, arrematando 7 imóveis, Minha Casa Minha Vida, alavancando 7 e pegando o imóvel à vista com parceria para aumentar um pouquinho e sair um pouquinho da massa. E é claro, né? Eu vou ter um lucro de acordo com o que eu investi. Se eu pegar um imóvel de 400 mil e eu dei 180 mil, é isso. Eu vou pegar minha parte. Daria mais ou menos 280 mil de venda com 500 mil de patrimônio. Era isso que eu faria. Bruno, por que você faria isso? Porque eu preciso olhar a médio, longo prazo. Importantíssimo. Eu não mexeria no dinheiro do leilão. Todo o dinheiro do leilão seria destinado para o leilão. Então eu não... Nossa, é muito importante. Isso é muito importante. Presta atenção, eu vou voltar para você. Um dos erros que eu mais vejo são as pessoas. Aí ela ganha 50 mil, 100 mil de lucro, aí ela faz o quê? Faz uma viagem de 30 pau. Aí ela já quer viver um padrão de vida que ela não conseguiu sustentar, ela só teve uma entrada única. Então o que eu faria? Eu pegaria 100% do lucro e reinvestiria no negócio. Eu não usaria um centavo disso para trocar meu iPhone, para viajar não sei da onde, para sair, não faria nada disso. Absolutamente não. Por quê? Porque o meu foco seria sair de 100 mil com 300 de crédito para 500 mil no final de 24 meses, estando num ambiente que me dá tudo isso, tendo disciplina para fazer isso e networking com outros alunos para que eu possa alcançar coisas que sozinho eu não alcançaria. Aí sim. Um dos maiores erros que eu vejo são pessoas que entram na mentoria, quer consumir tudo, o cara não dá conta, não foca em fazer as tarefas, porque ele acha que fazer tarefa é perda de tempo, então ele só quer saber de assistir aula, aí na aula tem lá, faz a tarefa. Aí o que ele faz? Ele fala, não, quero saber qual é o próximo conteúdo. Aí não faz a tarefa. Aí fica só assistindo, aí ele fica 1, 2, 3, 4, 5 meses só assistindo, e ele não coloca em prática, ele não consegue rematar. E aí, o que ele faz? Ele acha que a oportunidade dele é só dele, não é mais de ninguém, em vez de ele multiplicar. É por isso que, para mim, o grande ponto aqui é multiplicação. Esse cara aqui, ó. Por quê? Porque quando eu tenho uma oportunidade, eu jogo isso numa comunidade, se alguém vai lá e fala, eu quero para mim, esse cara não compartilha dos mesmos princípios e valores da comunidade, porque a comunidade ela é para servir, não para ser servido, entendeu? Não para ser servido. Então você tá num lugar onde você serve. Por quê? Porque se você quer ser servido, naturalmente, sabe o que vai acontecer? Você vai ser afastado. E não é porque eu vou te afastar, eu vou te afastar também. Isso é fato. Se você entrar na mentoria e você quiser levar vantagem em cima dos outros, você vai ser convidado a se retirar. Mas naturalmente, você vai sair. Por quê? Porque você não se encaixa no meio. Você não se encaixa no meio. Ali só estão pessoas que querem servir umas às outras. Ajudar umas às outras. E aí, naturalmente, quando você tem um ambiente que te prevalece isso, você não se preocupa em, será que o outro vai levar vantagem em cima de mim? Será que o outro é isso? Será que o outro é aquilo? Não, porque o ambiente é preparado para este fim. E ele se retroalimenta. Entenderam? Quero agradecer você que ficou aqui até o final. Mais uma vez, aqui embaixo, eu vou deixar o link para você se inscrever. Eu vou fazer um evento onde eu vou te mostrar como dobrar o patrimônio em 2025. Já te dei aqui um caminho. Pausa essa live, volta nessa live, revisa. Eu vou te mostrar um plano prático para você dobrar. Eu vou te mostrar como encontrar oportunidade, como que eu faço para não perder dinheiro, como que eu faço para não cair em golpe de leiloeiro. Eu vou te mostrar tudo. Você vai aprender como dobrar seu patrimônio. Já em 2025 você vai fazer isso. E eu vou abrir depois, no final, a mentoria Arrematador. Quero dizer uma coisa, a melhor turma de todos os tempos. Você não faz ideia do que nós estamos preparando aqui.